Fala aí, rapaziada. Eu aqui de novo. Então, eu queria trazer um tema hoje, né? De algo que aconteceu comigo recentemente e eu achei assim bizarro, como que as pessoas lidam com as coisas assim, né? A imaturidade emocional da pessoa em lidar com outras pessoas, né? Então, recentemente eu vi um vídeo do Velberan falando sobre o burnout dele com videogames. E assim, é um assunto que é fácil de tratar, cara. Burnout, ele é feito por excesso, tanto de trabalho. E o trabalho dele é o videogame, né? Ele joga para poder fazer vídeo, fazer conteúdo, né? É o trabalho que o cara tem. E isso realmente deve cansar. Às vezes ele não aproveita o videogame como um hobby, como outras pessoas que nem esse é o meu caso, né? Eu jogo para ter um hobby, porque eu gosto do conceito artístico, eu estudo arte, estudo punição, estudo jogos para educação. Então, é algo que eu gosto, mas assim, é entendível o lance do cansaço dele e como que as pessoas têm uma limitação em respeitar. Porque assim, ele não está dizendo que você vai ter burnout, que videogame dá burnout de todo mundo. No caso dele aconteceu. Então, pode ser que aconteça com você em um outro aspecto, né, do seu trabalho, em outra coisa que você veja, né? Eu conheço gente que ficou com burnout por assistir jogo de futebol. Na época o time dele estava perdendo muito, ele assistia, se estressava e chegava ao ponto de passar mal, né? Pressão alta e tal, né? Então, era o hobby dele e estava fazendo mal para ele, né? Então, tem essa parte de você começar a enxergar e tentar perceber o que está acontecendo com você, né? E no caso do Velberan, é isso, né? O videogame, que é o trabalho dele, deu burnout nele. E como que as pessoas reagiram a isso, né? Elas reagem com agressão, com xingamentos, tiram sarro de uma situação. E no caso assim, falando especificamente dos homens, né? É muito difícil para o homem numa sociedade ele se abrir e expor o que ele está sentindo, né? A situação que ele está passando, sem virar uma chacota. Então, eu acho que os homens têm essa dificuldade hoje de se abrir, de expressar os sentimentos, até colocar para fora por essa questão, né, do homem não, o homem não pode ser frágil, o homem não pode se abrir, o homem não pode falar sobre seus problemas, vão tratar ele como um ser frágil e aí vão avançar para cima dele, vão acabar com a vida dele. Então, mas isso só acontece porque a gente faz isso, né? A gente julga o problema do outro, a gente não tenta entender, não é um ser empático, né? Tinha que ter uma empatia. E, assim, eu percebi isso recentemente, por exemplo, com uma venda minha. Eu tentei vender um 3DS, né, que eu tenho aqui, tá parado há muito tempo, e eu tenho um modelo igual que eu peguei recentemente, né? Então, ia ficar com dois modelos iguais, não ia, né? Então, eu tentei vender esse aqui. Fiz um anúncio no Facebook, né, Marketplace, e eu deixei esse anúncio bem explícito lá que eu ia ver a venda, eu ia negociar, eu ia ver todas as propostas, né? Porque eu sei que esse tipo de coisa as pessoas oferecem outros videogames, jogos e tal. E às vezes eu até prefiro a troca, assim, né? Então, hoje cedo, quando eu respondi um cara, ele simplesmente foi numa grosseria, dizendo que eu não estou no lugar certo, eu não posso fazer uma negociação, eu tinha que vender para ele, ponto, que eu não poderia ver outras mensagens. E partiu para uma ignorância que eu fiquei assim, gente, cara, mas o porquê disso? Por que de você estar sendo ignorante? Você quer muito o aparelho? Tudo bem, muitas pessoas querem muito ele. Outras pessoas me mandaram mensagem, inclusive, antes dele. Então, pela lógica dele, eu não poderia negociar com ele, né? Eu teria que negociar com quem mandou a mensagem antes, né? Então, teve pessoas que tiveram propostas, eu olhei, conversei e falei, olha, isso aqui não me interessa no momento, mas eu vou continuar olhando as propostas dos outros e tal, pode ser que eu volte aqui para conversar com você. Mas, assim, é uma questão da pessoa não saber lidar com a frustração dela. Ele ficou frustrado pela oferta dele não ter me agradado e simplesmente ele partiu para a ignorância. E é uma pessoa, assim, que você vê, ela mora perto de você, ela tem uma proximidade. Então, qual é a segurança que eu vou ter em relação a isso? Se cada vez que o cara se sentir frustrado, ele vai me tratar com rispidez, com ignorância. Como que esse cara se comporta nessa sociedade? Porque assim, eu falo pra mim,
videogame para mim é um hobby. Muitas pessoas falam, ah, é muito dinheiro envolvido. Não, no meu caso não é. Só que a maioria das coisas que estão aqui é mercado cinza, são trocas, foram amigos que me deram, coisas que eu comprei muito barato há muitos anos. Então, assim, eu não gastei milhares de reais aqui. Não. Tem até coisa que eu peguei estragada, quebrada, e eu consertei com o tempo. Então, assim, não é um hobby que eu gasto muito dinheiro. Eu gasto meu tempo. Eu cuido, eu conserto, eu arrumo, eu faço trocas. Eu até prefiro trocar coisas que eu tenho repetido ou que eu não quero mais na minha coleção com outras pessoas, porque eu acho que a troca ela é justa. Você consegue agradar alguém e você se agrada também. Às vezes você vai pegar o dinheiro e acaba gastando com outra coisa. Eu acho que a troca é um bom tipo de negócio para esse mercado. Mas hoje eu vejo muitas pessoas querendo entrar nesse mercado para ganhar dinheiro e querendo, assim, vamos dizer, enganar, passar por cima da pessoa, tentar negociar de uma forma que vai prejudicar a pessoa. Então, até mesmo o furto, né? Você me envia, eu te mando dinheiro, eu te faço Pix. Teve um cara que mandou um comprovante falso na venda minha ano passado aí. Ele falou, vou te fazer o Pix aqui. Ele mandou um comprovante que não era o comprovante da venda, era outra coisa. Então, se eu sou uma pessoa mais leiga assim, não presta atenção, eu ia tomar um golpe, ia enviar um produto que é, não foi pago, né? Então, assim, até que ponto as pessoas estão dispostas a chegar para benefício próprio, para ter razão, se ela vai agredir, se ela vai passar por cima, se ela vai enganar, se ela vai roubar. Outro lance bizarro também é aquelas coisas das cartinhas Pokémon que eu fico vendo. É, pô, idoso roubando, jovem roubando, criança roubando, porque necessita, porque quer ter, quer desfrutar de algo que ela acha que é necessário para a vida dela, uma coisa que tem um certo grau de raridade. Então você cai nessa armadilha e quando você descobre que você não vai conseguir ter uma facilidade, infelizmente tem pessoas que recorrem a meios errados, né? Criminosos, né? E sem a devida orientação acaba se prejudicando, né? Então eu tenho uma página no Instagram que mostra muito isso, de pessoas roubando carta, enganando vendedores, ou vendedores enganando pessoas também, né? Então fica um negócio meio esquisito, né? Então, assim, até onde você vai para defender esse seu hobby, defender a sua opinião, de você precisa da agressão, você precisa passar por cima do outro, você não consegue ser uma pessoa que tem um amigo, um parente que você consiga se abrir, conversar e falar o que você está sentindo, né? Porque, assim, complicado, né? Você vê o tanto de homem fazendo coisas erradas, né? Até com mesmo parentes, parceiras, crianças, pelo a falta de, não é mais empatia assim, mas ele tem um problema e ele não consegue expor esse problema. Ele vai ser julgado, porque ele vai atacar o outro. Então, o que foi feito ali com o Velberan, de atacar ele, de falar sobre o burnout dele de ser por videogames, é porque a gente, assim, a gente tem videogame é hobby para 99% da galera que joga. Como o futebol também é hobby para 99% da galera que joga. Mas justifica eu sair de um jogo de futebol onde meu time perdeu, eu dar um tiro em alguém, eu esfaquear uma pessoa, justifica eu defender o meu hobby atacando uma pessoa que está sofrendo uma doença mental, um cansaço mental por causa desse mesmo hobby. Então, assim, é uma reflexão assim, que eu estou fazendo. Eu estou falando aqui para quem quiser também pensar e fazer também. Vale a pena essa briga? Vale a pena a discussão? Sabe? Vale a pena esse ódio? Porque, pelo meu lado, eu posso chegar agora e tentar entender o lado dele. Porque eu já tive momentos em que eu joguei jogos que eu saí exausto mentalmente. Eu pensei que ia me divertir e eu não me diverti. Então eu até parei. O League of Legends foi um jogo que eu dei a maneirada porque eu tava ficando muito estressado. E não é de eu brigando no chat, não, isso não, porque eu cago. Mas de ver que o jogo não estava sendo divertido. Eu entrava em partidas, eu via racismo, eu via homofobia, eu via pessoas ficando AFK, pessoas quitando a partida, atrapalhando o jogo, tanto no meu time quanto no adversário.
Então, não era uma coisa que era rara, estava ficando muito recorrente. Então eu dei uma maneirada, eu dei uma abandonada. Então, isso, melhorou um pouco a minha saúde mental naquele momento com esse tipo de jogo. Tanto que eu voltei a jogar muito mais meus videogames lá no offline, que era eu e eles, e isso funcionou pra mim. Então agora eu voltei a jogar o LoL, mas com uma cabeça mais fria, entendeu? Então assim, será que tá valendo a pena é, esse ataque, essas discussões? Será que vale a pena você forçar o outro a aceitar algo que você está oferecendo ou que você acha que é o certo, uma opinião sua? A pessoa não pode disputar? Assim, não estou dizendo para passar pano para, sei lá, racista, homofóbico, nem nada disso. Mas uma opinião mais branda, assim como está falando aqui do assunto, de jogos, de doença, de se abrir, de conversar, de falar sobre algo que você está passando. Então, assim, você acha que vale a pena atacar uma pessoa que teve a coragem de expor algo que está passando com ela? Então, assim, é isso, né? Isso que eu queria trazer hoje de conversa, né? De reflexão, né? Então, se alguém tiver alguma coisa para comentar também, comenta aí também, de conversa. Eu tô, assim, com uma dificuldade muito grande para interagir com pessoas, assim, no mundo externo, vamos dizer assim. Fora das paredes do meu quarto, das redes sociais. Até por essa questão de eu parece que eu tenho um bloqueio em chegar e conhecer pessoas e ter até um medo da reação delas, né? De como que elas vão agir, de como que elas vão falar, o que que elas vão falar, entendeu? Se aquilo vai me afetar de alguma forma, né? Porque tá tudo muito difícil, assim, você anda na rua, parece que todo mundo é teu inimigo. Eles fazem um pré-julgamento pela sua aparência, pela sua roupa, pelo seu gênero. Então, é ataque o tempo todo. Então, assim, eu realmente não estou com facilidade para interagir. Então, acho que a rede social, assim, o lado meu mais social hoje, por enquanto, tem sido a internet, meu Instagram, meu Twitter, porque no mundo mesmo assim, eu realmente não estou com confiança nas pessoas também. Então, eu tenho ficado bem, assim, recluso mesmo e quando eu preciso sair, até aquela indiferença, né? Um bloqueio que eu tenho que é o bloqueio tipo, da cidade grande, né? Tem até o vídeo do Baita que ele falou isso recentemente. Né? É um escudo da indiferença, né? Eu só ando, faço o que eu tenho que fazer, volto, não falo com ninguém, não interajo, resolvo minha questão e eu tô de volta em casa, né? Então, assim, é isso. É o que eu tinha para trazer hoje aí para conversar. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, né? Não se estressem, também não estressem os outros, né? E é isso aí, galera. Abraço.